A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o arcabouço fiscal que substituirá o atual teto de gastos e cria novas regras orçamentárias mais flexíveis. Tiago, eu te pergunto como fica isso. A gente vai ver o VT e já eu comento sobre isso. A proposta agora será enviada à sanção presidencial. As novas regras que já afetarão o orçamento do próximo ano acabam com o limite de gastos introduzido no final de 2016, durante o governo do ex-presidente Michel Temer. Elas permitem uma maior flexibilidade em termos de gastos, que podem aumentar no ritmo das receitas. A nova regra garante ainda o aumento das despesas a 70% do crescimento das receitas primárias, parte que já recebeu críticas da oposição. O projeto já havia passado pela Câmara dos Deputados em maio, mas foi necessária uma nova votação para sua adoção, após modificações introduzidas pelo Senado Federal. Muito bem, arcabouço fiscal aprovado pela Câmara. Agora, como fica essa situação, hein, Tiago? Olha, eu acho que primeiro o governo deveria fazer a lição de casa e fazer um prognóstico de quanto que é as previsões de arrecadação para enxugar a máquina, né? Porque a gente viu mais do que duplicou o número de ministérios criados no governo Lula. Isso inchou a máquina pública, por isso eles tiveram a necessidade de fazer essa adequação, porque o arcabouço nada mais é do que aumentar uma série de regras e coisas dentro da questão da arrecadação e da despesa, né? Então, primeiro, eu acho que deveriam ter feito a lição de casa, fazer remanejamentos para reduzir o gasto na máquina pública. Mas Lula é irredutível, ele não aceita esse tipo de alteração. Para ele, os ministérios criados vão ter que ser mantidos ou aqueles que terão que ser destituídos vão ter que ser integrados como secretarias em alguns outros ministérios. Teve derrota por parte do governo, a emenda proposta pelo governo foi derrotada na Câmara dos Agora a gente vai ver a análise do Lula, provavelmente ele vai sancionar o arcabouço fiscal para que esse processo, que já está em discussão lá desde junho, já deveria ter sido finalizado, não se postergue por mais tempo, já que é preciso ter isso aprovado para que as diretrizes orçamentárias do ano que vem, de 2024, sejam, portanto, colocadas em discussão no Congresso Nacional, para daí se valer aí ter uma análise do que o governo vai poder governar no ano que vem. Até uma redundância, o governo governar. Por quê? Porque neste ano o governo Lula está administrando com recursos colocados na Lei de Diretrizes Orçamentárias do governo anterior. Então, portanto, é no ano que vem, né, que o governo Lula, portanto, vai ter um início de ano, né, com aquilo que ele mais ou menos colocou de recursos, sei lá, um valor X na educação, um valor X na infraestrutura, um valor Y ali no esporte, turismo e por aí vai, né? Então, acho que a primeira lição de casa seria essa. No entanto, tem algumas questões que é importante a gente destacar, que é a questão do salário mínimo, né? Mesmo que a despesa ultrapasse a arrecadação, é preciso que haja o reajuste do salário mínimo, mas o Bolsa Família não terá reajuste, foi colocado inclusive em discussão lá pelos congressistas. Portanto, há uma série de situações que a sociedade vai sentir na pele a partir do ano que vem, quando essas novas regras entrarem em vigor. E eu sinto muito a dizer, porque o mais afetado, infelizmente, vai ser a classe média, né, que vai ter uma série de alterações ali nesses códigos tributários, inclusive aí com a própria reforma tributária que também está em discussão, né, que podem afetar diretamente a classe média, que já está sendo afetada em uma série de questões econômicas, inclusive com as compras no exterior, que foram taxadas, e tanto é que os números mostram dessas empresas que vendem internacionalmente despencaram, né, grandemente, porque a economia está retraída, a população tem prioridades. E aquela comprinha extra que podia acontecer eventualmente, eles e todos nós, né, estamos segurando porque foram taxados, e aí certamente vale mais a pena comprar aqui na economia interna do que comprar no exterior. E uma série de outros quesitos.